Fala galera, tudo bem? E aí pessoal, seguinte, hoje é a nossa segunda aula sobre esse assunto. Já comecei na semana passada com vocês, crise de 29, fizemos aí uma relação da crise de 29, da crise econômica com a possível crise que nós vamos viver aí, né, nos próximos meses, graças aí à pandemia do coronavírus. Mas hoje a gente vai dar sequência ao seu conteúdo, tá? Dar sequência à crise de 1929. Tenho certeza que todo mundo já assistiu o nosso vídeo, né, da semana passada. Quem não assistiu, corre lá, tá no YouTube, tá no canal da escola, você encontra o link no nosso blog, beleza? E abaixo do link eu deixei também um outro link que é do exercício. É um formulário do Google Forms que você deve então preencher, colocar o seu e-mail, colocar a sua turma, responder, tá? E me enviar. Automaticamente eu já recebo, quando você finaliza o exercício, eu já recebo no meu e-mail. Galera, faça da melhor forma possível. Essas questões de escrever que eu coloco para vocês, para treinar a escrita, treinar a argumentação, beleza? Então façam como a gente sempre gosta, vocês já me conhecem. Então façam respostas bem construídas, bem feitas. Tudo bem, galera? Beleza. Vamos começar então esse assunto nazifascismo, dando sequência. Galera, não dá para falar de nazifascismo sem lembrar da crise de 1929. Olha só, nós sabemos que a crise de 1929 é a chamada crise do liberalismo econômico, tá? Por quê? Ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saem como a maior potência mundial. Os Estados Unidos dobrando a sua produção, triplicando, quadruplicando, quintuplicando, ou seja, na onda do liberalismo econômico de Adam Smith. O pensamento dentro dos Estados Unidos era de que tudo que fosse produzido vendia. Pode dobrar a produção, triplicar, quadruplicar, quintuplicar, que vai vender. Ao mesmo tempo, a América sofria aí um surto industrial. A América passava ali por um processo de industrialização na década de 1920. Ao mesmo tempo, na década de 1920, a Europa passava por um processo de recuperação da Primeira Guerra Mundial. Então, as indústrias na década de 1920 começam a se recuperar da Primeira Guerra, começam a vender novamente. Resultado, pessoal, a Europa se reconstrói e passa a comprar menos, assim como a América, que a partir de agora passa por um surto industrial e também comprava menos. Enquanto isso, os Estados Unidos está fazendo o quê? Dobrando sua produção, triplicando, quadruplicando, quintuplicando. Chega um momento que não tem mercado consumidor suficiente. Logo, a Bolsa de Valores de Nova York quebra, acontece, né, o chamado crash da Bolsa de Valores de Nova York, e depois isso se espalha para o mundo inteiro, chegando inclusive no Brasil. Beleza. Só que, galera, eu quero que você entenda a relação disso com a instalação do fascismo da Itália e com o nazismo na Alemanha, que também é uma forma de fascismo. Coloquei aqui fascismo na Alemanha, mas é o nazismo. Beleza, galera? Olha só, eu vou agora afastar aqui para o lado, porque eu quero que você copie esse seu esquema, tá? Esse esqueminha aqui que eu coloquei para você no seu caderno. Ele vai ser fundamental para que você estude para as nossas avaliações. Beleza, galera? Olha só. Começando então. Galera, primeira coisa. A Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929 foram fundamentais para a instalação do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Mateus, como assim? Gente, vou falar aqui para você agora. Presta atenção. Todas as vezes que uma sociedade enfrenta uma situação de crise econômica, as ideias radicais surgem, principalmente como alternativas aos governos que estão ali, aos governos que
né, àqueles que estão governando e que não estão conseguindo solucionar a crise. Galera, isso não foi diferente em 1929. Isso não foi diferente na década de 20. Imagina só, o cenário da Itália e da Alemanha destruídas, essas duas potências destruídas após a Primeira Guerra Mundial, sofrendo uma grande crise econômica. Ao mesmo tempo, na década de 20, a Rússia tinha acabado de passar por uma grande revolução comunista. E um dos objetivos desse comunismo russo era espalhar esse comunismo por toda a Europa. Galera, as ideias comunistas elas vão surgir aonde? Opa! Também na Itália e também na Alemanha. Galera, a Itália e a Alemanha, só para você ter uma noção, a Alemanha ela vai chegar aí a 200, mais ou menos, 200 mil pessoas filiadas ao Partido Comunista Alemão. Então o comunismo ele começa a ganhar muitos adeptos dentro da Alemanha, assim como começa a ganhar muitos adeptos da Itália. Por quê? Os governos que lá estavam não conseguiam gerir o país ao ponto de tirar o país da crise. E aí muitos vêm dentro do comunismo, tá? Principalmente tendo a Rússia como referência, que vinha se recuperando, né? E vinha passando por um processo de industrialização que fazia com que a Rússia crescesse economicamente, vão olhar para a Rússia e falar, pera aí, eu quero isso para o meu país. Mas, ao mesmo tempo, o comunismo, ele enfrentava de um outro lado uma resistência. Ao mesmo tempo que o Partido Comunista crescia e que o governo não dava conta, principalmente de promover as reformas que tanto a Alemanha e a Itália precisavam para voltar a crescer e sair da crise provocada pela guerra, a Alemanha e a Itália surge aí dentro também uma força que queria, galera, combater esse comunismo. E essa força vai se dar dentro da Itália, representada por Benito Mussolini, e dentro da Alemanha, por Adolf Hitler. Galera, eles surgem como forças com o objetivo de combater as ideias comunistas, combater o avanço do comunismo. Além disso, com a promessa de tirar a Rússia, de tirar, no caso de Benito Mussolini, a Itália dessa crise econômica que a Itália tinha se instalado após, né, a Primeira Guerra Mundial, e Adolf Hitler tirar a Alemanha dessa crise que a Alemanha tinha se instalado. Para piorar mais ainda a situação. Galera, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Vem a crise de 1929. E com a crise de 1929, as economias da Europa, o que acontece com elas? Pá! Quem se recuperava da guerra, quem tinha voltado a produzir novamente, decai novamente. Decai novamente. Galera, os governos da Itália e da Alemanha também vão olhar e falar, pera aí, e agora? O que eu faço? Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego provocada pela crise de 1929 ia lá em cima. Milhões e milhões e milhões de pessoas desempregadas. Com as pessoas desempregadas, vai faltar o quê? Consumo. E aí a indústria passa a produzir menos. Precisa cada vez menos de empregados. É uma cadeia, né? Que vai... Parece um efeito dominó que vai impactando todos. Então, galera, imagina só. O dono da indústria alemã quebrado, o trabalhador sem emprego,
E o governo alemão sem saber o que fazer, perdido, sem tomar decisões que tirassem novamente a Alemanha de uma crise. Pessoal, quem surge como alternativa? Adolf Hitler na Alemanha, Benito Mussolini na Itália. Galera, esses dois que haviam surgido lá por volta do ano de 1919, tanto na Itália quanto na Alemanha, eles surgem então como alternativa para muitos. Alternativa para aqueles que odiavam o comunismo, alternativa para aqueles que não viam no governo a capacidade de trazer melhorias econômicas para o seu país. E aí eu vou te dizer, em tempo de crise, as ideias radicais surgem. As ideias radicais surgem. E aí, galera, quando vem a crise de 1929, não teve jeito. A crise de 1929, ela mostra para o mundo que o liberalismo econômico não estava funcionando. Mostra para o mundo que não era possível dar ao mercado, dar à indústria tanto poder ao ponto do Estado não intervir na economia. E aí, pessoal, dentro da Itália, da Alemanha, as ideias radicais, tanto fascistas quanto nazistas, elas surgem. Mateus, mas que ideias são essas? Que ideias são essas? O que esses governos, tanto fascismo quanto nazismo, vão questionar? O que eles vão defender? Pessoal, olha aqui, de vermelho, com asterisco, significa que tudo que está aqui é importante. Pessoal, não vou bater no quadro não, porque, né, tá até de noite aqui. Tô gravando de madrugada, que é pra vocês ficarem com áudio melhor aí, porque eu moro aqui perto da Castanheiras, então passa muito carro. Então, pessoal, olha pra cá. O que tá de vermelho é importante. Esse fascismo e nazismo vão defender, primeiro, tanto Hitler quanto Mussolini, vão defender, totalitarismo. Esses dois regimes, fascismo e nazismo, são regimes totalitários. Totalitários por quê? Porque o poder passa a ser concentrado totalmente nessas figuras. Adolf Hitler e Benito Mussolini. Pessoal, tanto Hitler quanto Mussolini vão conseguir uma crença do povo total na figura deles. Ao ponto deles não terem que respeitar nenhum poder dentro de seus países. Eles têm um poder que é total. Esquece, dentro desses países, aquilo que Montesquieu defendeu, executivo, legislativo, judiciário, ideal de república. Não, tem nada disso aqui não. É poder total, totalmente concentrado nas mãos deles. Além disso, nacionalismo. Por que nacionalismo? Por que nacionalismo? Pessoal, lembra que o nacionalismo ele vinha exaltado desde a Primeira Guerra Mundial? Pois é. Nacionalismo vinha exaltado, né? O ideal nacionalista, ele surge muito forte desde a Primeira Guerra Mundial. Não se esqueça que a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, teve ali o Tratado de Versalhes imposto, e para a Alemanha nada tinha ficado resolvido não, pelo contrário. A Alemanha queria continuar a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha tinha sido considerada a única culpada pelo Tratado de Versalhes, teve de devolver territórios, teve que pagar indenização aos países vencedores, teve
teve de limitar o seu exército, foi proibida de produzir armamentos, então para a Alemanha nada estava resolvida. Então, o alemão, desde o final da Primeira Guerra Mundial, ele alimenta um ressentimento por tudo que tinha sido imposto no tratado e que a Alemanha tinha passado durante a Primeira Guerra Mundial. Então ele quer continuar a guerra. E aí, pessoal, Hitler vem o quê? Com esse ideal de peraí. O alemão pertence à raça ariana pura. Olha o nacionalismo aí. E a Alemanha precisa ser a maior potência do mundo. Então esse nacionalismo, que olha, a gente pode até colocar aqui, ultranacionalismo, é mais do que nacionalismo. É a ideia de que a nação alemã é mais importante do que as demais do mundo. E que por isso ela deve realizar um conflito, uma guerra e pegar aquilo que é seu, aquilo que foi, retirado durante o Tratado de Versalhes. Beleza? Galera, coloquei aqui para você também o autoritarismo. É uma característica tanto do fascismo quanto do nazismo. Esse autoritarismo. O que significa esse autoritarismo? Pessoal, Hitler e Mussolini fazem o que eles bem querem. Não precisa de uma autorização do judiciário. Não precisa de uma autorização do legislativo. Não, é a crença no líder. Eles têm autoridade total, beleza? Além disso, militarismo é uma característica. São governos que vão governar com a ala militar, tá? Então você vai ter um uniforme presente tanto com Hitler quanto Mussolini, né? Então, todos os membros do governo pertencem, tá, ao exército. Beleza? Ao exército e às forças armadas no geral, tá? Antiliberal, ou seja, eles odeiam o liberalismo. Então, o liberalismo de Adam Smith, que tinha entrado em crise com a crise de 1929, deixa de existir. Além disso, antimarxista, ou seja, antimarxista, anticomunista, eles odeiam os ideais de Karl Marx. O comunismo pregado por Karl Marx, no Manifesto do Partido Comunista, no Capital, o comunismo implementado na Rússia, eles odeiam isso, eles abominam isso. Eles combatem esse ideal comunista, beleza? Além disso, antidemocrático. Então aqui não tem democracia. Então aqui não tem liberdade de expressão, ok? Galera, entendam. Eu ainda poderia ter colocado aqui crença em um líder único. Eu poderia colocar aqui unipartidarismo. Quer dizer, vamos colocar? Põe aqui, ó, tem um espacinho. Não sei se está dando para ver aí na câmera, mas acrescenta aí embaixo unipartidarismo. Como assim, professor? Unipartidarismo? Não! Fala pra mim, o que é isso? Galera, um único partido. Uno. Hoje você vive num país onde se adota o pluripartidarismo. No Brasil você tem vários partidos, aqui não. É um partido. É uno. Unipartidarismo. Só existe um único partido. Tudo bem, pessoal? Unipartidarismo. Um único. Galera, significa o seguinte: somente o partido nazista existe no governo de Adolf Hitler. E somente o partido fascista existe no governo de Benito Mussolini. Beleza, galera? Então, a aula de hoje foi só para você entender a relação existente entre a Primeira Guerra Mundial e a instalação do fascismo e do nazismo e a crise de 29 com a instalação do fascismo e do nazismo. É graças a essa Primeira Guerra Mundial e crise de 29 que na década de 20 se gera um contexto favorável
favorável à instalação das ideias fascistas e nazistas dentro da Alemanha e da Itália. Dúvida? Lamentação, amargura, dor no peito, taquicardia? Não? Beleza, galera, dá seu like, né? Porque agora a gente home office, vídeo aula, essa é a nossa realidade. Dá seu like então no vídeo. Faz aí o seu exercício. Quero que você entre por gentileza aí, faça seu exercício, beleza? Tem aí embaixo lá de onde eu coloquei o link do YouTube, você vai colocar lá embaixo tem o link do Google Forms. Pega o seu Google Forms, faça o seu exercício, beleza? Que eu vou corrigir na nossa próxima aula, beleza? Valeu, nono ano, conto com vocês.